queria que você ficasse de pé de novo em referência à palavra de Deus, amém? E nós vamos dizer assim, a nossa declaração de fé: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso, no nome de Jesus, amém. Senhor, a Tua palavra é infalível, ela é bendita, ela nos norteia. A Tua palavra criou os céus e a terra. Tudo o que precisamos está escrito aqui. E que o Senhor, ó Deus, possa falar conosco. Ao abrir as Escrituras, a Tua palavra, que o Senhor ministre ao nosso coração e que a nossa vida seja influenciada por aquilo que vamos ouvir. Fala conosco, mistura as Tuas palavras às minhas por misericórdia. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Eu quero deixar claro, que o Fernando, que é um precioso irmão, que está sempre ali auxiliando, em algo tão importante. Ele me mandou uma mensagem, ele falou comigo, se não me engano, na quinta-feira, ontem. Mas eu estou dizendo isso porque a mensagem que eu vou ministrar, Deus falou comigo na terça-feira. Tá bom? Então, Eduardo, se bater em você, você não liga não, porque foi antes de... Não tem culpa, Foi Deus que deu na terça-feira. Eu falei, Senhor, Deus falou assim, na terça... Falei, Senhor, muda a mensagem. Que dia que eu te dei? Na terça... E aí? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 20. O tema da nossa mensagem é o pedido perigoso. Mateus capítulo 20. Nós vamos abordar algo que nesse tempo de cura e de consolidação de igreja, eu creio ser de extrema relevância para nós. Diz assim o texto, Mateus capítulo 20, do verso 17 até o 28. Enquanto estavam subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. E no terceiro dia ele ressuscitará. Então, verso 20, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, que eram discípulos de Jesus, com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão, um à sua direita e outro à sua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu bebo? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem forem preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados contra os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Entre nós não será assim, vamos dizer? Entre nós não será assim. Contexto tenso desse texto. E a gente precisa lê-lo como um alerta entre nós nesse tempo que nós queremos consolidar as pessoas, nós queremos ganhar a nossa cidade, nós queremos influenciar e nós queremos viver bem. E qual o desafio para nós? O desafio é, Jesus claramente trata ao respeito do tema
e ele não se ilude e não mantém uma posição ingênua com relação ao poder. Ele não foge do assunto e ele propõe aos seus discípulos uma vida de reflexão e prática. E é isso que nós precisamos. Se nós queremos consolidar, se nós queremos proporcionar cura, como igreja nós devemos agir, qual a nossa visão? E nós vamos ver isso hoje. E o que Jesus está aqui alertando é muito importante para nós. Gente, aos cristãos, não cabe ingenuidade nem passividade diante do poder. Nós precisamos saber lidar com aquilo que o Senhor nos propõe. Qual o contexto? Jesus estava subindo para ser crucificado, ele ia ser morto, ele ia ser escandalizado, ele ia ser cuspido, ia se escandalizar dele. Jesus estava indo para a cruz. E na sua caminhada para a cruz, no meio da sua caminhada talvez mais difícil da história do Filho de Deus, naquele momento de angústia, naquele momento às vezes de dor, uma mãe se coloca diante dele e fala assim: Jesus, eu tenho um pedido. Qual pedido? Que lá no céu o Senhor deu uma ordem que os meus 2 filhos, um se assente à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus para e gasta um tempo com essa mulher. E é muito interessante isso. Como pode, no caminho para a crucificação, alguém pensar em além daquilo, estar com a cabeça lá no céu, mas preocupado que os outros 10 não tivessem privilégio, mas os 2 filhos dela tivessem. É assim com a gente. A nossa vida é assim. Nós vivemos essa tensão, pode-se dizer, diariamente. E vamos ver alguns princípios sobre isso e o que a palavra nos ensina. Primeiro, Jesus alerta: entre vocês. Ele diz, entre vocês. Ele está dizendo entre nós. Entre nós não será assim. Entre vocês que são discípulos, que são crentes, ele dirige ao pessoal dele, à comunidade, aos discípulos. E ele diz, entre vocês. Quem eram esses vocês? Eram pessoas próximas. Esse é o ponto, é um alerta tão forte para os de dentro, que o problema que esses discípulos viviam, nós também vivemos. Nós vivemos isso diariamente. Quantas vezes, às vezes nós não procuramos alguém que nós reconhecemos que tem autoridade, e o Eduardo pode até falar isso depois. Quantos cristãos não foram até lá procurar, às vezes, o governo para pedir? Quantas vezes nós chegamos para servir? Há poucos dias eu fui, acho que o Mateus que me levou na Assembleia, e a gente foi conversar com o moço lá. E aí ele ficou olhando para a gente e falou assim, pois não? E eu falei, não, é a gente que veio. Falei, pois é, vocês vieram aqui para quê? Falei, o Mateus que trouxe. E aí o Mateus falou, vim apresentar o meu pastor para você e tal. Eu falei, a gente veio aqui pelo seguinte, nós estamos na Avenida Iguaçu. A nossa avenida, porque a igreja está lá, nós vamos amá-la, e ela vai ser a avenida mais bonita de Curitiba. Lembra quando nasceu o projeto Abraça Iguaçu? E o que a gente quer é servir. Então, o que a gente pode fazer? E aí o moço que estava lá, que é um deputado, disse assim, mas como assim? Eu falei, não, onde você não pode ir, que a gente pode. É só você mandar, a gente vai como igreja. Você precisa fazer uma visita no lugar, você vai ter que fazer uma, sei lá, como é que funciona o processo, mas vai demorar. Mas se você falar assim, Charles, vai fazer uma obra social lá no bairro tal. Nós vamos, e vamos chegar lá e nós vamos revolucionar aquele lugar. Porque nós queremos servir. Jesus disse, entre vocês.
Não vai ser aqueles que querem buscar o poder, mas aqueles que querem servir. Esse é o ponto. Qual o problema da comunidade aqui que Mateus, e por que ele está se dirigindo, né? Enquanto Jesus estava subindo para Jerusalém, isso estava acontecendo. E nessa caminhada para o Calvário, um pedido relacionado ao poder mostra onde estava o coração dos discípulos. E nós precisamos ter cuidado. Onde está o nosso coração nessa terra? Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração nessa terra? O pastor Márcio contou uma vez que ele visitou uma igreja norte-americana. E lá os estacionamentos são gigantes. A igreja fica às vezes não é fora da cidade, mas é diferente, o planejamento é diferente. E como se fosse numa universidade, você vai aquele estacionamento grande. E aí chegou uma pessoa primeiro, que era um líder, e ele parou o carro na última vaga, mais distante. E assim as pessoas iam fazendo, parando nas vagas mais distantes. E aí quando perguntaram para ele, por que você fez isso? Ele disse, não, porque quem chega mais cedo, para na vaga mais distante. Porque quem chegar mais tarde, precisa parar mais perto, para entrar, para não chegar atrasado. E outra cultura, é a cultura do reino diferente. A gente faz isso aqui? Não. Por que não? Porque se a gente parar lá mais distante, vem um outro e vai parar. É cultura. Não estou falando que é errado, eu estou falando de uma cultura da igreja naquele lugar, que era uma cultura que foi inserida. Entende? É algo que nós, como cristãos, nesse tempo de consolidação, precisamos aprender. Como eu olho para Jesus? Essa dona, mãe dos discípulos, olhou para Jesus como alguém que poderia realizar um sonho dos filhos dela. Nós, pais, se nós não tomarmos cuidado com o nosso coração, nós queremos que o nosso filho seja o primeiro em tudo, e os outros que se lasquem. Mas nós queremos que o nosso filho é que tenha privilégios e prioridades, e às vezes até na igreja. Irmãos, quem nunca passou por isso? Quem não tem filhos, é claro. Mas a gente que tem filhos, você vai ver o seu filho apresentar uma dança e vai dançar balé. Aí a sua filha fica lá na quinta fila, lá atrás, ninguém vê. Você fala assim, nem foi bom. Nós queremos que nossos filhos tenham um papel principal, sejam não coadjuvantes, mas sejam atores principais. Nós queremos isso, porque nós temos uma característica em nós que nos leva, como essa dona, querer que sejam melhores. Não está errado querer que sejam os melhores. Está errado em proporcionar, por meio do poder de influência, que os nossos filhos ou a nossa vida seja maior do que a dos outros em algumas circunstâncias. O que o texto está dizendo não é de estudar, não é de conquistar, não é de crescer, não é de avançar. O que o texto está mostrando é onde estava o coração desse povo, onde estava o coração dessa mulher. A visão da comunhão com o Filho de Deus, o Senhor e Salvador, foi trocada por uma concessão de poder. Jesus estava indo para a cruz, mas aquela mulher parou e disse assim, quando o Senhor estiver lá, dê uma ordem para que um filho meu esteja à sua direita e outro à sua esquerda. É uma compreensão que nós precisamos refletir. E ele diz, permite que nos assentemos ao teu lado no teu reino. E Jesus pergunta para ela assim, é isso que você quer? O que queres? O que eu quero, Senhor, é que você garanta que os meus filhos sejam eternamente servidores no seu lado. Nesse tempo de cura e de consolidação, como é que eu tenho visto a mim mesmo, como igreja? A gente quer que, eu às vezes quero que o pastor Márcio venha aqui,
Eu quero que ele... Não é errado querer isso. Mas o que eu tenho percebido é, estamos de uma maneira perigosa criando um ambiente de igreja, onde nós deixamos o coração de servos, de servir, para querer exercer. Jesus nos chamou para servir. Nesse tempo de igreja, às vezes nós ficamos sentados no banco e não servimos. Nesse tempo de consolidar, onde nós temos orado nesse mês de outubro, é o tempo de consolidar, é o tempo de servir. E quando eu tenho orado, Senhor, dá-nos vidas, dá-nos vidas, dá-nos vidas em Curitiba, ajuda-nos a entrar. A resposta vem: sirva, saia da sua cadeira e sirva. O que Jesus tem dito? Não tenha medo, saia da sua cadeira e sirva. Se envolva no ministério, se envolva em algum serviço na igreja, faça alguma coisa, venda na lojinha, fique lá atrás na cantina, impeça o povo de tomar café na hora do culto. Sirva, ore pelas pessoas, participe de um GC, participe do Entre Elas, vem para o coral, vem para o louvor, atenda, aconselhe, mas sirva. Nós só experimentaremos cura quando nós deixarmos de querer ficar um ao lado de Jesus e o outro do outro lado, desfrutando de uma posição de poder e falar assim: Jesus, o Senhor já nos deu todo o poder, o que nós queremos agora é servir. E nós vamos dar a nossa vida pelos outros. Jesus fala com essa mulher: é isso que você quer? E a resposta dos dois discípulos ainda foi de uma maneira assim, surpreendente. Jesus pergunta: vocês podem beber do cálice que eu bebo? Eles dizem: sim, nós podemos. E Jesus diz: vocês vão beber, porque isso fala do preço do discipulado, do sofrimento de seguir a Jesus. Mas ele diz: mas vocês não sabem o que estão pedindo, porque tem coisa que só cabe ao meu Pai, que está nos céus. Entre nós precisa ser diferente. Jesus continua dizendo uma outra posição de poder. Ele diz: o poder de Deus é o poder que se revela no serviço, é o poder no perdão, na misericórdia para com o fraco, na doação, se preciso até com a própria vida. E isso os discípulos não compreendiam e nem entendiam até aqui. Irmãos, nós podemos ter todos os planos, nós podemos ter o melhor de qualquer investimento do planeta, mas se o poder de Deus não entrar, não há restauração. Tem um moço chamado Charles Colson, e ele fez uma visita, eu não sei se é nas Filipinas, mas ele tem um livro que diz assim: e agora como viveremos? Trata de uma cosmovisão cristã. E ele entrou num presídio, parece aqueles presídios americanos, que dentro do presídio tem um outro presídio que ninguém entra. E ele chegou naquele lugar e tinha a ala que os carcereiros ficavam, mas tinha aquele lugar lá embaixo que nem os carcereiros iam, que era aquela coisa parecendo filme de Hollywood. E ele disse: eu quero fazer um trabalho aqui. E a própria segurança disse: não é recomendável. Ele disse: não tem problema, eu quero fazer um trabalho aqui. E ele começou a ensinar uma visão diferente da vida, uma visão a partir da ótica do reino, uma visão a partir de Deus, que é criador e não destruidor, uma visão a partir de Deus que criou todas as coisas e dotou o homem de autoridade, e não para destruir aquilo que foi criado. E ele começa a ensinar uma cosmovisão cristã, ver o mundo a partir de como Deus vê. E ele vai contando e ele vai desconstruindo algumas filosofias e dizendo: nós cremos que Deus deu a sua palavra e ele se tornou o Criador. E em pouco tempo, aquele presídio começou a ser transformado. E eles começaram a receber doações e transformaram o ambiente. Aquele ambiente de trevas, escuro, começou a ficar bonito, cheiroso.
azulejaram de uma certa maneira, não sei o que fizeram. Mas aquela prisão foi transformada pelo poder de Deus. E uma moça chamada Catarine, alguma coisa, viu e teve contato com esse moço. E ela era uma executiva americana. E ela deixou aquilo e foi chamada para fazer um trabalho nos presídios junto com Charles Colson. Então você pensa, uma executiva de Wall Street, ganhando milhares de dólares por ano. Ela para tudo e ela resolve ensinar nos presídios empreendedorismo. E ela começa a ensinar. E ela faz o processo seletivo para quem tinha afinidade, dons de empreendedorismo e liderança. Então você vai no presídio, você vai fazer um teste de liderança, quais alunos que você vai ter? É tenso, né? E aí ela formou lá uma turma, acho que com 80 ou 100 alunos, e ela começa a dar aula de empreendedorismo. E nos Estados Unidos, parece que grande parte dos presídios ficam no Texas. E ela começa a convidar os seus colegas para irem até lá e dar aula para aqueles homens. E aí eles pegavam seus jatos, desciam no Texas e iam para o presídio. A coisa ficou tão intensa que ela foi presa, porque associaram ela com uma formação de quadrilha e todos os empresários investigados, até descobrir que tinha alguém cristã ensinando empreendedorismo no presídio. Foi uma história. Mas ela conta, e num summit que é um congresso da igreja Willow Creek, aparece ela com 8 ex-presidiários que a auxiliam agora no processo. E um deles é empreendedor, produz mochilas, pastas. O outro também se tornou empreendedor. Todos os 8 são empreendedores que foram alcançados com uma visão de transformação a partir de uma visão de Jesus ali dentro do presídio. Sabe o que é isso? Essa moça estava lá do lado daquele touro bonito que tem lá, ganhando dinheiro. Mas de repente ela vê assim, qual o poder maior que Deus tem para mim? O maior poder é eu servir as pessoas que eu posso influenciar. E ao invés dela, é chamado, não é todo mundo que vai fazer isso. Mas ao invés, na escolha dela, ela começou a influenciar aquelas pessoas de uma forma tão grande, que aí você pergunta como o Charles Colson no livro, e agora, como viveremos? Viveremos de uma maneira gloriosa. Nós brasileiros queremos o poder. Não é? Se perguntar para alguém assim, fora da igreja, qual que é o seu sonho? Meu sonho é ganhar na Mega Sena e passar na porta do meu emprego e falar assim para o meu chefe, tchau. Por quê? Porque nós não sonhamos com empreendedorismo, nós não sonhamos em conquistar, nós sonhamos em ter o poder. Nós não sonhamos em entrar num ambiente, trabalhar e falar assim, eu vou servir esse lugar, eu vou amar esse lugar, eu vou dar minha vida nesse lugar. Não. E não há problema nisso. Não há problema em alguém falar assim, eu vou trabalhar numa fábrica de carros, mas eu vou servir esse lugar, porque cada carro que eu produzir vai ser uma família que eu vou abençoar, vai ser alguém que vai dirigir e o carro dele não vai dar problema. Entende que a perspectiva é diferente? Está ali a Jana, em cada ambiente que ela trabalhar, ela vai falar assim, as pessoas, quando usufruírem dos produtos que a minha empresa produz, elas vão ter alegria, porque elas vão perfumar essa cidade. Nós precisamos ter uma visão de serviço, mas nós queremos o poder, nós só queremos o poder. O crente só quer sentar um ao lado de Jesus e o outro lado e falar, Senhor, dá autoridade para a gente. E às vezes nós, crentes, temos o perigo ainda, se Deus der autoridade, a gente manda queimar o próprio irmão. Mas não é isso que ele ensina. Na comunidade cristã, a lógica do poder não existe.
Na comunidade cristã, o poder é compartilhado, ele não é monopolizado. Quando isso acontece, nós estamos mal, nós precisamos ouvir de novo a advertência de Jesus. Entre vocês não é assim, seja você aquele que sirva. Sirva no estacionamento, sirva aqui dentro, sirva na cantina, sirva organizando as cadeiras, sirva alguma coisa no reino de Deus. Sirva costurando, nós estamos no projeto ali de costura. Inclusive, aproveitando a presença, nós temos projetos maravilhosos aqui de costura. Se tiver alguém entre nós que queira conhecer mais o projeto, né, e investir. Estou brincando, viu, Eduardo? Mas nós temos projetos para servir a nossa necessidade, nós temos projetos para servir. Essa semana 2 bebês nasceram, e nós fomos presentear os bebês com roupas que as nossas irmãs fizeram aqui no nosso projeto de costura. Nós estamos sonhando com nossa escola de artes, dança, música, ensinar todos os instrumentos. Nós cremos. Para quê? Para a gente ser uma igreja poderosa? Não, para a gente servir a comunidade, para a gente servir. É o sonho que a gente tem. Eu converso com o Eduardo, falei, nosso sonho é um dia para o aeroporto, se puder, e cada pessoa que descer ali, sair no saguão do aeroporto, a gente com a nossa orquestra tocar uma música. Não sei se pode, mas a gente ir para o Parque Barigui, numa tarde bonita, a gente tocar canções ali instrumentais e alegrar a nossa cidade. Nós queremos servir. Nós fomos chamados para servir, nós não fomos chamados para ter sede por poder. O poder vem para aquele que serve. Quanto mais nós somos servos, mais nós alcançamos poder e influência, porque é Deus que nos faz assim. Quem quiser ser grande na comunidade, que se ponha a serviço e que se arrisque a deixar tudo para trás e ponha os pés na estrada, nas pegadas do Cristo ressurreto, que se antecipe em cada gesto de amor e graça do Salvador. Você quer ser grande? Sirva. Você quer ser importante na igreja? Sirva. E não é aquela coisa, eu vou lavar o banheiro, vou fazer. Não, não é só isso. Você pode fotografar, você pode ir para a mídia, você pode ir para a comunicação, você pode ir para as mulheres, você pode ir para os homens, você pode servir na lojinha, porque a gente está até precisando, você pode ir na cantina, você pode servir, porque se nós aprendemos a servir aqui na igreja, quando chegar lá fora nós vamos servir. Se nós aprendemos aqui na igreja que nós só merecemos tudo e temos todo o poder e somos superiores, quando chegar lá fora nós vamos subjugar os outros. Mas Jesus nos chamou para ir para fora da igreja e dizer assim, o que eu posso te servir? Eu preciso olhar para nosso governo, para nossa prefeitura, para a Câmara e dizer assim, o que como igreja nós precisamos servir? Onde nós podemos influenciar? Que lugar nós podemos agir? Que povo nós temos que amar? Quem nós vamos viver? O que nós vamos viver? Nós queremos servir. Eu quero que você sirva. Não sei onde servir, pastor. Nós vamos criar um ministério. Na Lagoinha, em Belo Horizonte, eu estava uma vez na mesinha, e chegou uma moça e falou assim, pastor, eu quero muito servir aqui na igreja. E ela já servia. E ela disse assim, o que você quer fazer? Quero fazer uma feira de adoção de cachorros e gatos. E aí eu olhei assim para trás, né? E ele falou assim, onde? Na praça da igreja. É como se fosse o estacionamento na entrada da igreja. E ele falou assim, que dia? No domingo. E eu falei assim, claro que não, menina, você está doida? E o pastor Márcio disse assim, pode fazer, filha. E ele, o Charles, vai te ajudar. Falei, cachorro, gato, na porta da igreja?
E o pastor disse mais ou menos assim: Jesus não ama os animais, filho? Tem hora que, obediência, você fica calado, moído por dentro. Tá bom, o senhor quer, o senhor que manda. Fizemos a feira, tinham 30 cachorros, uns 20 gatos. Cachorro latino, os gatos miando. Se fosse o contrário, né, irmãos? E começaram a aparecer pessoas na hora do culto na igreja. Aquela movimentação, a cachorrada, o pessoal trazia os cachorros. E vocês acreditam que uma família que estava vivendo um momento difícil, não conhecia Deus, viu aquele movimento e falou assim: nós vimos por um anúncio que teria aqui uma feira. A gente sempre vai, mas que lugar é esse? E aí a Paula disse: é uma igreja. A igreja faz? Eu achei que a igreja não cuidava dos animais. Queria conhecer o seu pastor. E aí ela conheceu o pastor Márcio no final do culto. Ela se entregou a Jesus com toda a sua casa. Batizou na Lagoinha. Parece que começou uma célula na casa dela. Começou a trazer os amigos. O trabalho cresceu, recebeu o nome de Arca de Noé. Ganharam uma Towner, um carro, chamava Resgate. Resgate dos bichos. Ganharam um espaço na igreja para os veterinários fazerem castração gratuita. Ganharam um programa de televisão chamado É o Bicho, um programa na Rede Super. E está lá. Veterinários, pessoas ligadas à sociedade aí dos animais, vamos dizer assim, começaram a frequentar a igreja por uma visão de servir. Servir como? Não, eu vou doar o meu tempo para castrar os cachorros. Eu vou dirigir o carro uma vez por semana, a carrocinha gospel. Resgatando cachorro na rua, dando banho nos cachorros e fazendo feira de adoção, encontrando lá para os cachorros na rua. Aí você fala assim: por que essa igreja, ao invés de cuidar de cachorro, não cuida de gente? Que cuida. E aí tem lá o projeto com as Madalenas, que são as moças da vida, numa casa, e a gente colocava um anúncio no Estado de Minas, que é o jornal periódico maior de Belo Horizonte, dizendo assim: contrata-se garota de programa evangélica, tratar com a SIDA. E aí ligava e falava assim: estou ligando por causa do anúncio, nós só conversamos pessoalmente. E quando chegava lá, a Cida, que era uma pastora da igreja, dizia assim: tudo bem? Ela: tudo bem, quanto vocês pagam? Ela falava assim: nós já pagamos toda a sua dívida. E a dona assustada: como assim? Nós queremos cuidar de você. E de graça, nós vamos abençoar a sua vida. Então aqui você tem um quarto, você tem uma cama, você tem ginecologista, psicóloga, você tem pastores para te ajudar, e se você quiser voltar para a sua família, nós vamos restaurar você e te enviar para a sua casa. O que é isso? Servir. Servir. Você quer servir? Venha servir. Não busque só o poder, busque servir. O poder, para aqueles que não sabem, corrompe. Mas quando a gente serve, a gente exerce poder. E Jesus ensina isso. Eu acho que essa reflexão cabe num conceito para nós hoje. Jesus, em toda a sua glória, no exemplo que nós temos, Ele nos chama a participar de uma vida de serviço. É muito interessante que no meio da subida para a crucificação, aparece esse pedido, um pedido perigoso. Senhor, manda que, Senhor, me ajuda, Senhor, me faz. E Jesus continua dizendo,
no verso 24. Os discípulos, quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os irmãos. Quando a gente vê alguém que Jesus também está levantando, às vezes a gente fica indignado. Mas quando a gente vê alguém querendo usufruir da vida de Jesus e aproveitar do seu poder, a gente fica indignado. E quase teve, irmãos, a igreja de Jesus estava sendo formada aqui. 12 discípulos. A palavra indignado aqui tem um peso maior. Depois na escola bíblica lá com o André você pode estudar isso. Mas quase teve pancadaria entre os discípulos. Por um pedido que tirava 10 fora e colocavam só 2 em evidência. Na igreja, às vezes, a gente quer que só um faça alguma coisa e o outro fique fora. E Jesus, ouvindo isso, eles disseram assim, quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. E Jesus precisou chamar e falou assim, opa, vem cá, vocês não sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o último. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus conserta a imagem dos 12 discípulos e faz com que a visão deles de reino fosse diferente. Qual a nossa visão de reino? Para que eu quero ser grande? Para que eu quero poder? Para que eu quero poder? Para me satisfazer ou para servir ao outro e abençoar o outro? Quando nós queremos isso, Deus nos levanta. Quando nós falamos, Senhor, eu quero servir, Deus nos levanta. Servir com sabedoria. Eu tive uma aula no Carisma, no seminário, e eu empolguei com a aula sobre serviço. E eu disse assim, fiz uma oração. 11 horas eu fiz uma oração. Senhor, a partir de hoje, eu quero ser servo. Eu quero servir. De verdade. Saí do Carisma, uma distância, talvez daqui no Shopping Estação. E a primeira pessoa que eu encontro na rua, entrando no colégio cristão, ele falou assim comigo, ô Charles, eu preciso que você vá hoje à tarde, 2 horas, até tal lugar, levar um ofício para o nosso passeio ciclístico. Eu achei estranho, porque ele nunca tinha falado assim comigo, Aí eu subi, a Vanessa me viu no corredor e falou assim, ô Charles, eu preciso que você compre uma coxinha e um refrigerante para mim agora que eu não vou almoçar, traz aqui na minha sala. E aí eu comecei a achar estranho. E aí uma outra pessoa veio para mim e falou assim, me dá o seu computador que eu preciso fazer um projeto. Hoje, gente, eu saí dali, fui até o meu pastor que era líder e falei assim, eu fiz uma oração hoje 11 horas, são 12:30, mas eu quero revogar essa oração. Foi sério mesmo, eu não queria aquilo. Falei, eu pedi para servir, não quero ser servo, não acho que isso é bíblico, todas as pessoas estão me dando ordem. Minha mulher teve a audácia de mandar de uma forma como nunca mandou, e eu não quero não, acabou, chega de servir. E o pastor Leozão falou assim, que hora que você orou? 11 horas. Mas não são nem 1h da tarde. Falei, já deu. Servir não é essa compreensão de obedecer às ordens das pessoas. Servir é se entregar por um propósito maior, por uma causa. Servir é se entregar a um reino que pode trazer vida. Servir, o que Jesus está dizendo é, eu vim dar a vida em resgate de muitos, por isso que eu vim servir. Servir a igreja local não é você obedecer às ordens, é você se doar a uma causa que vai transformar vidas. Servir ao ministério da família aqui na igreja é você servir crendo que famílias serão restauradas.
mas que você pode ter que acordar de madrugada para visitar, orar por alguém. Servir no ministério de intercessão é você se doar em alguns momentos orando enquanto os outros não estão. Servindo na recepção é você ficar às vezes lá fora no frio, no calor, enquanto os outros estão aqui dentro. Mas servir em qual propósito? Para que cada pessoa que você encontrar, cada pessoa que você tiver um contato, cada pessoa que você vê, ela vai ser impactada, porque você está servindo por uma causa daquela vida ser transformada pelo amor de Deus. Servir na dança. Dançar aqui é só para expressar? Não, é para que outros vejam a glória do Senhor manifestada por meio das artes. E de repente alguém que gosta vem e fala: que lugar maravilhoso. Eu vi Jesus naquela moça que dançava. Nós precisamos servir. Amém? Para a gente encerrar. Que pedido nós precisamos fazer hoje? Qual pedido, se a gente encontrar com Jesus, nós vamos fazer? Está à direita ou está à esquerda? Jesus estar ao nosso lado quando nos dispomos a servir e cuidando dos irmãos é o que nós precisamos fazer. Entende? Se Jesus nos pedir: o que você quer, filho, que eu te faça? Quero sentar ao seu lado. E de uma maneira maravilhosa, resolvendo esse problema, Jesus criou uma cadeira multidisciplinar, se pode dizer assim, porque lá em Efésios diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais ao lado de Cristo Jesus. Tem lugar para todo mundo. Como é isso? Não sei. Uma aplicação na nossa vida: sirva com a sua vida, se envolva ministerialmente, não fique assentado, se envolva. Tem espaço para todo mundo servir. Tem câmara que precisa ser operada, tem mesa que precisa ser limpa, tem parede para pintar, tem gente para visitar, tem mulher para ser ouvida. Tem homens para serem abençoados, tem famílias para serem restauradas, tem carros no estacionamento que precisam ser conduzidos, tem crianças no Kids que precisam ser ensinadas, tem dança, espaço na dança para você se envolver, tem microfone, ainda não tem sobrando por causa do isolamento, mas tem gente, tem lugar para você na igreja. Não fica sentado, sirva com a sua vida. Se nós servirmos aqui, nós vamos sair desse lugar e vamos servir lá fora. Agora que parou, mas quando voltar, eu já descobri que a gente pode, com autorização do poder público. Mas nós vamos mexer nesse... Não sei se... Agora vai poder, né? Mas era o sonho nosso, que o nosso canteiro fosse dos mais bonitos de Curitiba. Que a nossa avenida seja a mais bonita de Curitiba, porque nós estamos aqui. Eu e o Luciano, nós andamos de casa em casa aqui. Nós queremos servir vocês. Eu sou mineiro, né, gente? Mineiro vai na casa do outro, nem pergunta, entra e come. Então eu aprendi que tem coisas que aqui a gente não faz. Porque nessa de entrar na casa do irmão, eu quero servir você. Quase que a pessoa ligou para 190. Mas mesmo na nossa cultura, nós queremos servir. Lá na PIB, Michel começou o 4K, atitudes de amor. Falei, nós vamos fazer igual, não vamos criar nada, você já fez, a gente vai só copiar. Que é o que? Atitudes de serviço, de amor com o próximo. Você fazer um bolo e dar para o seu vizinho, você fazer uma oração e colocar debaixo da porta, você escrever uma carta para a pessoa abençoando a vida dela e falando que Jesus a ama. Você cortando a grama do seu vizinho quando você corta a sua. Atitudes de amor, servir a nossa comunidade, servir a nossa cidade, amar a nossa cidade, servir a igreja. Nós fomos chamados para servir, não para ser servidos. Nós fomos chamados para ser servos. E quanto mais a gente serve, Jesus nos levanta. Escolha se comprometer e consolidar aqueles que ainda necessitam
e assim você experimentará a cura de Deus. Busque o poder de Jesus. Busque o poder que Ele nos prometeu, o qual nos faz capaz de servir com alegria e suportar todas as coisas. Somos servos. Cristão serve. Serve na justiça, serve na política, serve na educação, serve na mídia, serve no entretenimento, serve na saúde, ele serve no empreendedorismo, nós servimos. Amém? E servimos de uma maneira influente. Nós queremos influenciar. Busque o poder de Deus para te fazer capaz de servir. Chegue mais cedo, converse ali com o nosso pessoal da intercessão. Ore, a gente sempre ora mais cedo na sala. De repente essa sala vai ficar pequena, nós vamos para outro lugar. O meu chamado é orar. Ore. O meu chamado é servir. Sirva. O meu chamado é costurar. Costure. Eu tenho uma máquina em casa que minha tataravó deixou. Traz para a igreja, nós vamos arrumar. E nós vamos usar em favor do reino. Nosso projeto é construir roupas para a gente vestir o povo de Curitiba. Um pedacinho, né, gente? Não. Mas nós já temos feito isso. Uma expressão de amor. Nós vamos ter uma escola de artes aqui. Nós vamos ter aulas de música, de canto, de dança, de instrumentos. Para que você quer isso? Só para a igreja? Não, nós queremos servir. Eu descobri que aqui na Praça do Pardim, antes desse isolamento, tem ali uma hidroginástica para os idosos. E a moça me falou assim, tem 1.200 velhinhas aqui. Não falou velhinha, falou idosos, terceira idade, cadastradas. Por que ela falou velhinha? Ela falou assim, porque são acima de 80 anos. Não é terceira idade. É acima dos 80, porque senão a gente não conseguia. E eu falei com a Sueli, nós temos que ir lá. Nós vamos conquistar essas donas para Jesus. Elas são crentes? Não, mas nós vamos fazer aqui a tarde do tricô. Nós vamos fazer aqui a tarde do crochê. Nós vamos fazer a tarde do café. Nós vamos fazer, eu não sei o que ela sabe fazer, mas nós vamos fazer. Nós vamos fazer a hidroginástica gospel. Não é hidroginástica, é a outra, né? Não, a zumba gospel não dá certo, né? Faz velhinha, né? Mas o que é isso? Nós vamos servir. Nós vamos amar. Nós sabemos que a nossa cidade tem um índice de angústia grande no coração de muita gente. E nós precisamos entrar nesses lugares e levar esperança. Toda pessoa que serve encontra propósito na vida dela. Toda pessoa que faz um voluntariado, ela se sente mais feliz. Toda pessoa que tem essa oportunidade, ela vive e encontra, não é destino a palavra em moda lá do Brunet, mas ela encontra significado de vida. Sirva na igreja, sirva aqui na Lagoinha, sirva na PIB, na Alcance, na primeira quadrangular, onde for, mas sirva na igreja, se envolva na vida da igreja, venha para a igreja, nós estamos aqui todos os dias, faça café na igreja, faça sanduíche para nós, sirva. A cura e a consolidação só vai vir sobre a igreja quando nós servirmos. Saia do seu banco e venha servir. Mas você nem me conhece. Esse é um problema que eu estou resolvendo na Lagoinha, porque nós temos uma característica de não conhecer você e nem você a gente, e a gente fala assim, pode vir e servir. Então a gente está vendo isso aí também, porque... Mas eu sei que é possível, você chegou agora, mas eu cheguei agora, você já pode servir, você já pode ficar ali olhando
as pessoas entrarem no estacionamento. Você já pode ficar aqui com a gente, você pode ficar anotando o nome das pessoas, você pode operar ali na mesa de som, você pode servir, porque Jesus quer trazer cura na sua vida e significado de vida. Você não está sozinho. Tem gente que não encontra sentido, está em angústia e tristeza, porque não experimentou ainda a utilidade que tem na sua própria vida, e Deus vai mudar isso na nossa cidade. Nós seremos uma cidade voluntariosa, nós vamos ter um voluntariado forte, nós vamos ter vidas que cuidam, que influenciam e que trazem um novo conceito de poder, e começa conosco, em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar. Enquanto orarmos agora, eu quero deixar o Fernando e o Eduardo à vontade, se precisarem sair, e nós queremos orar e agradecer a Deus, porque nós fomos chamados para servir. O maior poder é aquele que serve. Deus, Ele está conosco. Nós queremos te agradecer. Senhor, nós não queremos ouvir essa frase quando estivermos na nossa caminhada com questionamentos e o Senhor dizer assim: o Senhor falar conosco, não será assim entre vocês. Nós queremos ouvir o Senhor dizendo: será assim entre vocês, porque vocês servem. Nós temos um coração disposto a servir, nós somos um povo que ama doar, nós somos um povo generoso, nós queremos como igreja servir, nós queremos servir a nossa igreja, nós queremos servir a nossa casa, nós queremos servir a nossa família, nós queremos servir a nossa cidade, nós queremos servir a nossa comunidade. Ajuda-nos a sermos servos. Ajuda-nos a mudar o conceito do poder. Ajuda-nos a mudar, ó Deus, o nosso coração. Ao invés de pedirmos coisas que nos colocam em posições grandiosas, nós queremos pedir que o Senhor nos use para abençoar os outros por uma causa nobre. A exemplo do Senhor que veio dar vida por todos nós, não para ser servido, mas para servir. Mas nesse processo o Senhor se tornou o maior da história, o Salvador, o Redentor, aquele que vive, aquele que reina. Eu sei que ao escolhermos isso, nós tocaremos os céus e faremos o Senhor sorrir. Que seja hoje o dia da volta para servir com alegria na igreja. Cura as decepções, as coisas erradas que foram vistas na história. Nem todo homem de Deus erra. Ó Deus, restaura-nos na nossa visão e faça-nos compreender que o Senhor tem nos chamado para servir. O nosso galardão está preparado, mas nós precisamos servir.